Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais a este primeiro vídeo, né? Agora vocês me conhecem por vídeos longos, vocês já tenham me visto através dos shorts que eu gravei uns dias atrás e postei. Eu sou a Emma, espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje o nosso primeiro vídeo vai ser como foi a internet nos anos 2000, foram as redes sociais nos anos 2000. Nos anos 2000 foi uma era assim nostálgica, divertida, só que com muito pouco tempo de internet. Isso era uma coisa ruim? Não. Para outros sim, para outros não. A internet era novidade pra gente, porque por enquanto a gente tinha o que de diversão? Jogos, jogar na rua, brinquedos, como posso dizer, tínhamos videogame pirata, Playstation, nós tínhamos TV aberta, TV a cabo estava se popularizando. Os computadores começaram a ser novidade, tanto que os computadores eles eram como se fossem, a tela era de tubo, igual as TVs que a gente tinha na nossa casa. Nós tínhamos, a internet era discada, tanto que se conectava com o telefone, por exemplo, se alguém ligava, caía, simplesmente caía a internet. Mas se você tentasse ligar de novo à internet, você acabava escutando a conversa alheia. Eu tive Speed, a internet, nos anos 2000, quando eu estava em São Paulo. E toda vez que minha avó ligava, a internet caía. Quando ela ligava do trabalho para casa, a internet caía. Aí eu tentava ligar a internet, acabava escutando a conversa, porque aparecia. Mas a Speed deu muito trabalho, caía muito fácil, a gente ligava lá para resolver, inventava a maior história, não sei o que. E o que a gente tinha de diversão dentro da internet? A gente tinha os jogos, site da Barbie, site da Polly, Clique Jogos, tinha jogos de comida, jogos de restaurante, tinha jogos de carro, tinha um monte de coisas. Tinha Turma da Mônica, Iguinho, pra galera que era mais adulta naquela época, tinha chat da UOL, tinha. Como posso dizer? Deixa eu lembrar aqui que é muita coisa, muito tempo pra se lembrar. Tinha chat da UOL, tinha chat do Terra, tinha já começando já os blogs, já tava começando os sites, já tava começando as opções pra gente começar a comprar na internet. Antes a gente fazia por ligação. Por exemplo, eu já tinha TV a cabo, então tinha um canal chamado Shoptime, que hoje ainda tem site, e a gente fazia ligação. Tanto que os travesseiros que ainda eu tenho no Brasil foram comprados por ligação na Shoptime. E durava muito tempo. A gente comprava. Polishop começou como é que chama? A ter site. Os jornais começaram a ter site. Quem assistiu The Office nas temporadas assim mais seguintes, acho que quarta, quinta, sexta temporada, mostra o processo de, como é que chama? O processo de, como é que chama, da internet. De como estava formando o site da empresa, da Dunphy. Quem assistiu The Office sabe como foi esse processo, porque foi gravado nesse período. Aí o que mais que a gente fazia? Tinha muitos jogos educativos, tinha. Para as crianças em si, o meu foco, né, eram mais os jogos. A gente tinha os jogos, Barbie, como eu já disse antes, tinha cuidar de bebê, tinha de bartender, tinha de cuidar de creche lá de criança que fazia raiva, tinha aquelas bonecas namoradeiras que eu consegui sim conquistar o maioral para que os caras mais gato, pelo menos em jogo eu consegui, né, gente? Fazer o quê? Tinha os caras mais gatos, chefão, conquistar todo mundo da escola, jogo japonês, tinha vestido de noiva, de cabeleireiro. Cara, eu detonava os cabelos das bonecas no instante, naquela época. Aí começou a introdução também das redes sociais, que foram o Orkut.
todo mundo queria ter o Orkut, todo mundo queria ter o MSN. Pro pessoal que, pra geração beta que possa estar vendo este vídeo, eu vou explicar mais ou menos como foi. O Orkut, ele foi uma rede social que ajudou muita gente a se relacionar com pessoas de outros países. Tem gente que até hoje é casada graças ao Orkut. Por exemplo, os grandes youtubers, Leon e Nilce do Coisa de Nerd, cadê a chave? E muitos outros, que hoje são grandes youtubers. Tem gente que casou com estrangeiro, tem gente que casou com o próprio brasileiro, tem gente que as pessoas se uniam. Tinha uma área no Orkut, que era uma rede social, que era a rede social que tinha todas as nossas informações, hobbies, atividades, idiomas, se você era sexy, se você era legal, se você era amoroso. Tinha no topo uns coraçõezinhos que, como é que chama? Tinha uns bonequinhos, né? Umas carinhas que, sei lá, ia lá no perfil da pessoa, media e falava, ó, quantos por cento essa pessoa é legal, quantos por cento essa pessoa era sexy, quantos por cento ela era amorosa, legal, cool. Tinha os depoimentos, a gente dava depoimento nos, como é que chama? No perfil das pessoas. A gente tinha toda uma personalidade formada, fotos, cada álbum tinha tipo em média de 10 fotos por álbum. Se você quisesse colocar mais, você tinha que excluir as fotos anteriores para colocar mais. Com isso, também entrou a era dos jogos, né? Dentro do Orkut a gente tinha Colheita Feliz, que eram fazendinhas que a gente roubava, tipo Star Valley, né? Que hoje a geração alfa encontra. Tinha, como posso dizer, Colheita Feliz, Vila Mágica, que a gente tinha que tomar conta de coelho. Colheita Feliz foi o auge para as pessoas, como posso dizer, de felicidade, porque a gente podia ir na fazenda e roubar como é que chama? Roubar a comida do povo, roubar plantações, causar um maior fuzuê. Tinha gente que acordava 5 horas da manhã para roubar o coisa do parceiro. Minha mãe roubava o meu. Minha mãe criou conta pro meu irmão, que era uma criança, para poder fazer o Colheita Feliz para ela roubar. A gente roubava dos nossos primos, roubava dos nossos amigos, roubava de todo mundo, fazia plantação. Tinha, vamos lá, o Vila Mágica era de coelhos, era como se fosse era um tipo Tamagotchi com um RPG, sabe? A gente visitava umas pessoas. Desculpa se o áudio estiver ruim, porque eu tô com fone de ouvido. E eu não sei se o microfone dele é bom, mas tá. A gente tinha Vila Mágica, a gente visitava as pessoas, fazia amigo, casava, namorava, casava. Ó, o Vila Mágica, ele correu para que o The Sims pudesse andar. Essa era a lógica. Vamos ver o que mais. Deixa eu ver o que mais. Desculpa pelo barulho externo. O que mais? Vamos lá. Tínhamos o Café Mania, que a gente tinha nosso próprio estabelecimento. Era muito importante todo mundo ter seu próprio estabelecimento. A gente fazia comida, a gente fazia café, a gente fazia um monte de coisa, a gente decorava, a gente falia, a gente torrava com o dinheirinho com decoração. Mas nisso daí, tinha gente que fazia muito mais coisa. Tinha dinheiro para comprar, dinheiro de verdade, para comprar os dinheirinhos, para colocar o jogo, pra gente fazer mais coisas. Tinha bobó de camarão, de comida tinha bobó de camarão, tinha vatapá, tinha um monte de coisa. A gente visitava dos nossos amigos, visitava de um monte de coisa, seguia essa lógica. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para os jogos de criança. Tínhamos, como eu mencionei anteriormente, tinha o ojogos.com.
que a gente tinha um jogo, além dos jogos de menina que a gente conhecia, a gente tinha jogos de pinguim, né, de restaurantes também. O Zoo Bartender, que tinha que fazer uma mistura doida lá pro bartender tomar, ver se tava bom ou se tava ruim, não sei. Nós tínhamos uma infinidade de jogos da Sui, que era uma bonequinha muito famosa. A gente fazia miojo, a gente fazia bolo, fazia macarrão, fazia poção também, comida, fazia um monte de coisa doida ali. Tinha... O que mais? Acho que era mais isso. Aí em seguida, depois do Orkut, nesse meio período, a gente teve o MSN. O MSN, o que eu posso explicar? Ele era o mais próximo de um aplicativo de hoje, só que melhor. A única coisa ruim do Orkut, aliás, perdão, do MSN, era que todos os... Deixa eu explicar melhor o MSN. Me perdi aqui a lógica. O MSN ele era um aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, essas coisas, só que melhor. O problema do MSN era que é o seguinte. O MSN, ele tinha... Vamos lá. Seguindo a lógica, né? O MSN, ele era um aplicativo de conversa que... O problema dele era as conversas que a gente tinha, eles eram armazenados em pastas dentro do nosso computador. E o que acontecia? Ele pesava, ele comia toda a memória do nosso computador e tinha que... como é que chama? Era um histórico, era todo armazenado, todo naquela pasta. E o que acontecia? Comia a nossa memória de computador, muita gente que perdeu o computador, precisou mandar formatar o computador e perdia muito dessas conversas por causa que muitas vezes vinha vírus também nessa brincadeira. Eram muitas conversas, porque assim, cada contato era uma pastinha diferente. Por exemplo, minha mãe tinha uma pasta, minha amiga tinha uma pasta, meu irmão tinha uma pasta, meu pai tinha uma pasta, minha avó tinha uma pasta. E quanto mais você conversava, mais tinha. Só que, para pessoas mais intencionadas, isso era uma arma perfeita para usar contra as outras pessoas também, que era mais complicado. Outra coisa, a gente tinha no MSN a parte boa, a gente coloria nossos nomes, a gente colocava tema nos nossos aplicativos, a gente tinha como colocar música, né, conectar. Tinha um player chamado Windows Media Player que vinha no computador, que a gente colocava CDs, ou baixava música, ou CDs, colocava CDs no computador que tinha uma entrada, colocávamos os CDs, escutávamos as músicas e conectávamos no MSN. Muitas vezes a galera usava como posso dizer, como indireta pro crush, pro amigo, pra não sei o que. Como eu falei de baixar, nós tínhamos, como a geração alfa agora tem Play Store, Apple Store, essas coisas, nós tínhamos um site chamado Baixa Aqui. O Baixa Aqui, o que ele foi? Ele foi mais próximo disso. A gente entrava pelo Internet Explorer muito tempo antes de começar o Google Chrome chegar para as pessoas. Nós tínhamos, como é que chama? Baixa Aqui, ele tinha todos os programas. Quando você formatava o computador, zerava ele de fábrica, nós tínhamos que baixar tudo de novo. E também tínhamos os CDs de instalação que vinham com o computador quando a gente comprava. A gente baixava o MSN por ali, a gente baixava programas para baixar filmes piratas, né? Não eram legalizados. A gente baixava ali. Como é que chama? O que mais?
Os programas de baixar filme o pessoal usava muito o Emule. Eu não cheguei a usar. Quem usou foi minha mãe. Mas eu não sabia como usar. Eu tinha o LimeWeb, que inclusive ele ainda existe. Assim, ele foi desconectado. Assim, existia, ainda existe, entre aspas. Esse site, o Baixa Aqui, ele ainda existe. A gente baixava ele e procurava as músicas que a gente queria assistir. Que a gente... Assistir não, escutar. A gente, como é que chama? Olhava pro negócio. A gente olhava e pesquisava, música calcinha preta, que era o bombado das... Era muito bom, popular, né? Por causa das novelas da Globo e tudo mais. Estourava, como é que chama? Baixava, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, música de DVD, tudo era ali. Muitas vezes a galera baixava ali e colocava em CD, como foi o meu caso. Eu já fiz isso em 2009. Eu baixava as músicas, eu comprava CD virgem, usava o Windows Media Player, que era um player que a gente usava para escutar música, passava pro CD pra gente escutar nos DVDs, que eram outros aparelhos para escutar música, ou aparelho de som que era muito famoso. Que mais? A gente fazia nesse naipe. Mas voltando um pouco pro MSN, era o seguinte: além dos nomes e dos temas que eu já te falei da música, a gente tinha parte de status que a gente jogava em direta também. Só que tinha uma coisa muito legal no MSN, que é assim, não era que nem o WhatsApp que a gente entra, já tá online direto. Não, tinha todo um procedimento pra gente fazer. Por exemplo, a gente logava com e-mail, senha e tinha umas opções: disponível, ausente, ocupado e invisível. A gente só sabia quando a pessoa entrava quando acionava uma janelinha pequenininha aqui desse lado, na tela do nosso computador. Fulano de tal acabou de entrar. E a gente sabia que aquela pessoa estava online e aparecia disponível. Mas tinha gente que entrava já no modo invisível, a gente achava que estava offline. Nessa época foi o auge das webcams. A gente usava até câmera digital mesmo, assim, de tirar foto, que muitos da geração beta tá usando agora para se ocupar no tempo e registrar as memórias. Perdão a rouquidão, que eu tô falando demais. Para registrar as memórias, a gente usava como webcam. A gente colocava as webcams. Tinha umas que eram de pezinho, que a gente colocava na mesa. Tinha outras que a gente pendurava no monitor. A gente colocava no monitor, ligava, conectava. Era uma treta para instalar. Se nossos avós vissem a gente instalando, já achava que a gente tinha descoberto o mundo, basicamente. Instalou o webcam, cara, você era um master, você era o técnico do computador, era um bambambam. Porque assim, como eu disse antes, era uma novidade pra gente, a internet. Era uma novidade ter computador, não era todo mundo que tinha que ter computador, que tinha computador. A gente tinha, muitos de nós tínhamos que ir para uma lan house. Que era o que? As lan houses eram estabelecimentos onde tinham muitos computadores e a gente pagava para usar o computador numa determinada hora, né? Tinha um tempo. Tinha gente que jogava jogo, assim, desse jeito. Nossa, ficou cheio de frizz no cabelo. Ó. Enfim, não ligue. A gente tinha, como posso dizer, muita gente nessas lan, a gente pagava. Cara, tinha uma febre de até computador assim personalizado. Lembro que eu vi uma loja que tinha um monitor colorido de sapo, teclado de sapo, Hello Kitty, essas coisas que chegou. Eu não cheguei a comprar, mas eu tinha um computador que, tadinho, foi de arrasta com a segunda dona. Aí
Não era todo mundo que tinha. Cara, era uma coisa tão rara, o pessoal não sabia mexer. Tanto que os requisitos de emprego para o pessoal mais velho era saber mexer no computador. Tanto que tinha o quê? Cursos, né? O pessoal ia no estabelecimento, nas portas de casa, falava: ó, você quer fazer tal curso? Você quer fazer manutenção? Porque ganhava, assim, muito dinheiro. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas que fez curso de informática básica e também eu fiz o de design gráfico, que é o que esses dois cursos me deram mais impulso para fazer o que eu faço hoje dentro do Instagram e agora com vocês no YouTube. Que mais? Era assim, era uma loucura. Ah, mas se você tinha scooter, é só um computador. Quem tinha computador que já estava se popularizando era só um computador para a casa inteira. Então, assim, eu tinha computador, só que eu tinha que dividir com a minha mãe, com a minha avó e com o meu irmão. Como assim, teu irmão? Sim, meu irmão tinha 3 anos e ele queria jogar. Pois é, tinha que dividir com ele. Então, cada um tinha o seu tempo. Então, o que mais tinha, né? Não era todo mundo que ficava online o tempo todo, não tinha essa. Tinha essa sacanagem do pessoal entrar como invisível e a gente não saber quem se tá online, só a gente só sabia quando a pessoa chamava no MSN. Até colocaram chat, se não me engano, no Orkut. Tinha chat no Orkut, tinha um monte de coisa. A gente conversa. Eu cheguei a conversar algumas vezes ali com gente da minha família. Por ali, eu acho que sim. Depois, nesse período, a gente teve dos sites, né, de notícias, essas coisas, a gente teve uns sites meio peculiares, assim por dizer, né? O Mortadela, que é aquele humor quinta série, humor mais 18, entendeu? Só que no estilo, assim, cartunista, que ficou muito popular. Isso chegava... Tinha gente que tirava onda e mandava por e-mail. Por exemplo, a minha mãe, ela tem vários e-mails desse tipo. Tinha não assim de mais 18, mas assim, engraçados. Por exemplo, a Baratinha xingando, a história do Mamute, que inclusive está no YouTube, que inclusive foi postado primeiramente no YouTube, e o YouTube surgiu nessa bagunça toda. A gente nem sonhava em ter monetização, a gente só postava asneira lá e viralizava assim, muito fácil. Dentro dessa bagunça toda, Orkut, crianças, jogos de criança, sites, novidades, tinha surgido também já começar os editores de vídeo, aliás, editores de foto, perdão, Photoshop, Photoscape. Photoscape foi meu primeiro editor de foto, que era o editor top dos tops para quem queria postar foto no Orkut, né? Tinha a escrita da internet, era miguxo, era um negócio bem engraçado e bizarro ao mesmo tempo. Miguxo, amiga, tudo com excesso de U, todas as palavras terminando com H, tanto que isso deu problema nas escolas, que os professores falavam pra gente que não era pra gente repetir essa escrita da internet dentro das redações de vestibular. Tava ocorrendo muito esse problema, virava, mexia, tinha matéria disso. E aí o que mais acontecia? Surgia fóruns, surgiam outras redes sociais. Minha mãe teve uma rede social que eu não vou lembrar agora o nome. Fotolog, por aí, que surgiu na mesma época que o Facebook. Surgiu o Twitter, mas o Twitter não era muito popular. O Twitter ficou muito popular, assim, lá por 2010, 2011. As coisas que eu tô contando foi antes de 2010.
Já outra coisa que era muito legal dentro do MSN, vamos ver, a chamada de atenção, né? A gente tinha um bonequinho que ele... um emoticon, né? Hoje se chama emoji. Que ele tinha duas coisinhas de tela que... uns tracinhos em volta dele pra dizer que tava de chacoalhar. A gente chacoalhava pra chamar a atenção. Se a pessoa dava um ghost, um vácuo na gente, a gente apertava várias vezes e chacoalhava a tela da pessoa. Tinha gente que tomava muito susto com isso. Eu mesmo já usei essa função com a minha mãe. E muitas vezes eu usava. A gente usava umas fontes de texto nos nossos nomes, meio bizarro, meio, sabe, meio coloridas. Nas frases, a gente podia personalizar nossa letra. Por exemplo, a gente baixava tal letra, aí a gente configurava no MSN para digitar, ó, o M tinha um M cheio de brilhozinho, tinha outros que eram uns sticker, parecido com sticker, assim por dizer. Tinha... ficava uma coisa bem colorida, bem bizarra mesmo. Além dos emoticons, a gente também tinha o... como posso explicar aquilo? Aquelas animações, como posso dizer? Como posso dizer, aquelas animações? Tinham como se fossem gifs, animações, uns bonecos na cara que era... Tinha um boneco de um cara que ele usava boné para trás, ele era um pouco gordinho, usava uma camisa regata e usava calça. Você apertava ele e ele baixava as calças na tua tela. Tinha de beijo, tinha risadinha de mulher, tinha um boneco que fazia assim. Mano, umas coisas assim. Eu não sei como foi aprovado aquilo. Não sei. Mas sei que era bom. As coisas tinham muito assim, muita alegria, ninguém era ansioso, a gente tinha tempo pra tudo. Tanto que o recomendado pra gente naquela época é que a gente ficasse 2 horas no computador. No máximo, 1 hora, 2 horas no computador. Mas tinha gente que ficava mais, tinha gente que ficava mais. E eu era uma dessas pessoas. Mas, depois dessa febre toda, começou a febre do Twitter. O Twitter, ele não... o nosso falecido Twitter, que agora é X, né? Vamos lá. O Twitter, ele não era isso que a geração alfa vê hoje. O algoritmo do Twitter, ele era totalmente diferente do que a gente imaginava. Como posso dizer? A gente ficava, tipo, mais próximo dos nossos artistas, porque os nossos contatos principais com os nossos artistas eram blogs. Paris Hilton, acho que até Paris Hilton fez blog, o Just Jared, nossa, quase que não saía. Tinha... como eu vou dizer isso agora? Tinha o Just Jared, tinha um monte de blogs, além dos sites jornalísticos que a gente fazia, como posso dizer, pra gente saber dos nossos artistas. Tanto que o Twitter, ele se tornou uma novidade muito grande. Não tinha capa, não tinha modo escuro, não tinha editar tweet. A gente tinha que resumir nossa vida em 140 caracteres, muito pouco. Depois aumentou, parece que foi para 250. Só que ele foi dominado mais por fandoms, né? Fã-clubes, principalmente com o estouro do cantor Justin Bieber naquela época, que ele era o galã de todos. Ele aparecia em revistas. Isso pode ser que eu possa trazer mais à frente e explicar como foi essa era de fã.
né, dentro do Twitter. A gente só tinha retweetar. O coraçãozinho que vocês veem, o coraçãozinho que vocês encontram, né? Deixa eu ver como é que faz o coração. Assim? Da geração Z? Acho que assim, né? Assim, é. Tinha esses coraçãozinhos. Perdi daqui, foi mal. Tinha esses coraçõezinhos. Não tinha, na verdade, esses coraçõezinhos. Tinha uma estrelinha para favoritar. A nossa galeria, ela é exposta, a gente decorava com GIFs. O pessoal fazia ícones, fazia biografias. O pessoal era bem mais unidos, né? Tanto que pra gente chegar nos nossos artistas sermos notados, eu fui notada pela mãe do Justin Bieber. Fui notada pela minha banda favorita, Simorelli, que também estava estourando muito no YouTube. O pessoal fazia cover para ser notado e se divertir. Tanto que o YouTube, ele foi um palco de descoberta de muitos artistas além do Justin Bieber. Muita gente ficou famosa, fazia covers, fazia vídeos simples. Tinha gente que não tinha nem áudio, tinha a qualidade da câmera. Eu vou falar assim, a qualidade da câmera ainda era melhor do que tinha nas webcams que a gente tinha. Né? Aquelas câmeras fotográficas digital que a gente tinha foto, pegava cabo, passava pro computador, ou tinha cartão de memória, passava pro computador, comprava adaptador para poder passar. Eram umas burocracias nesse naipe. A gente tinha um limite de postagens por hora, por dia, tags. Tínhamos os assuntos do momento, mas a gente usava mais para besteira. Só que depois da meia-noite aparecia coisas mais 18. Eu fui uma dessas que peguei. Depois, contudo, surgiram os blogs, né? Blogspot, surgiram fansites de artistas, eram mais dominados. Mas só que com isso houve uma parte assim muito negativa. Estavam surgindo as pessoas maldosas que ficavam atrás de menores de idade. Eu não vou falar o nome porque eu não sei se o YouTube vai me censurar. Tanto que todo dia tinha matéria na TV aberta, nossos pais nos chamavam, ficavam de olho no que a gente estava fazendo, mas a gente não queria que ficasse, que a gente queria privacidade nas nossas coisas. A gente tinha... Deixa eu ver o que mais. Tinha um limite de postagem, que eram 5 postagens por dia. O algoritmo, ele era uma manivela. Pra gente chegar na timeline do outro, a gente tinha que fazer indicações. Por exemplo, siga fulano, sigam fulano. Várias vezes. Você quer que eu te indique quantas vezes? A gente fazia. Indica 6 vezes. Beleza. Assim a gente ganhava seguidor nessa brincadeira. Tanto que começou projetos, né, pra gente ganhar seguidor. Inclusive, eu fui beneficiada com isso. Tanto que eu subi muito rápido por conta disso. Aí, a gente tinha ícones, usava foto de artista. A gente não queria... Eu vou falar a realidade. Eu não sei na timeline de muita gente naquela época, mas pelo menos na minha, eu acho que a gente não queria que o pessoal mais velho entrasse. Porque a gente acreditava, pelo menos eu, que o pessoal mais velho ia dar problema. Tanto que a galera mais velha ia direto pro Facebook. O Facebook começou a bombar, tinha Trollface, tinham páginas de fãs. Eu fui administradora também de páginas, assim, 60 mil seguidores na época já. Fazia tweets falsos. Eu usava no Punch, cara. Eu falsificava os tweets para as brincadeiras e interações. Eu editei muita coisa no Punch. Editei Manip no Photoscape também. Foi onde os meus primórdios assim, de edição vieram de lá. Houve o surgimento do Tumblr, que é outra fonte de blogs que existe até hoje. Só que a gente usava para pegar os ícones para colocar e a gente dava crédito pela edição.
assim, era mais divertido, a gente fazia jogos, a gente brincava, adivinhava o que os nossos artistas eram, se ele gostava de tal coisa, se ele não gostava. Todas as votações de premiações ocorriam ali. Premiações, amigo, se muitas vezes não passavam na TV a cabo. Quem não tinha TV a cabo tinha que se arriscar e ir para um site de stream. Muitas vezes o site da própria premiação, como a premiação daqui da Europa, o EMA, fazia, né, que é Europe Music Awards, que é assim que pronuncia, a gente assistia, interagia no chat, shows, tinha uma coisa chamada Periscope, o Twitter chegou a ter o seu próprio sistema de lives, como posso dizer, tinha seu próprio sistema de lives, a gente filmava, eu tentei fazer lives, só que vieram os comentários assim, muito pesados, na época. Deixa eu ver o que mais. Vieram na época. Só que tinha uma diferença. Tinha uma guerra entre Twitter e Facebook na época. Como a gente sabe que os mais velhos partiam muito pra lá, pro Facebook, era moda, os mais velhos chamavam a gente. Assim, eles nos orientavam para não cair e não acreditar em qualquer coisa da internet. Ui, foi mal. Eles nos chamavam, eu quero mexer em tal coisa. Muitos de nós fazíamos de propósito, muitas vezes não. A gente ensinava, mas eles não tinham muita paciência para aprender. Outros a gente não queria realmente não ensinar. Acho que a gente tinha uma perspectiva de deixar o Twitter assim um canto saudável pra gente, porque muitas vezes a internet se tornou até mesmo um refúgio. Por exemplo, se alguém tinha uma situação péssima em casa, tinha para onde correr, tinha para onde se distrair. Era uma das únicas fontes, né, de distração, além do videogame e da TV a cabo. Então, assim, são coisas, assim, bem diferentes, bem intensas, bem, como posso dizer, foi uma evolução, não uma abertura. Tanto que muitas regras, assim como a gente mudou muita coisa no Twitter por conta de fãs, essas coisas, que a gente éramos notadas por nossos artistas, acho que a gente dava muito valor a essa aproximação, porque antes a gente não tinha esse contato próximo, porque era aquela coisa, artista lá no alto, famoso lá no alto, e nós somos os meros mortais. E a gente tinha muito essa crença, que infelizmente está voltando. Nós tínhamos o Skype, que entrou no meio dessa onda, mas não rendeu. Não rendeu muito não. Nós tínhamos no Facebook, ainda tinha guerra de quem tinha melhor rede social, como eu já disse, quem era o tal. A gente não queria muito que os velhos entrassem, porque principalmente eu acho que a gente tava mais de saco cheio pelas notícias de nas redes sociais, entendeu? Nas TVs abertas, né? Cidade Alerta, eu tô falando de você, Balanço Geral, eu tô falando de vocês que vocês lucraram muito com isso, enchendo no saco. Mas também houve um lado muito triste, eu sei que eles estavam tentando alertar a gente, porque tava muito gente marcando encontro com desconhecido e tava dando assim muito errado. Era muito difícil dar certo um encontro com alguém, sabe? Uma das poucas minorias, assim, é o Leão e a Nilce, que é o maior exemplo. Então, assim, a gente não tinha influencer, como a gente tá vendo agora. A gente tinha... Como posso dizer? A gente tinha... Como posso dizer?
posso dizer? A gente tinha personalidade, assim por dizer. A gente compartilhava, acho que a gente aproveitava mais a nossa vida, a gente era mais alegre, tinha mais músicas. Claro que além dessa e dos encontros ruins, nós tínhamos também o lado do cyberbullying. Cara, foi pesado. Bullying, assim, foi pesado. Tinha gente que criava. Como eu disse, uma das coisas que o Orkut tinha, que eu esqueci de mencionar, eram comunidades que juntavam as pessoas. Eu odeio acordar cedo, amo Dragon Ball, amo não sei o que, eu sinto volta, tal coisa. Esse tipo de onda, né? Ah, eu sou fã de não sei quem. Também tinha, assim, fakes, esse tipo de coisa. Assim, a minha geração nas redes sociais correu muito para que a geração alfa agora pudesse andar, pudesse ver, porque eu tenho comigo que a geração alfa pegou muita coisa pronta, mastigada, não tenho nem o que fazer. Hoje eles têm capa, tem modo escuro, tem 500 milhões de caracteres, tem o Facebook pronto. O Instagram era só mato na minha época. A gente tinha o quê? Foto. A gente só tinha o que? Foto, não tinha. Ah, se a gente quisesse vídeo curto, a gente ia pro Snapchat, que estreou lá, ainda existe, com polêmica. Tinha Snapchat, a gente usava mais por conta dos filtros, né? A gente tinha um aplicativo chamado Retrica, a gente editava foto lá, assim, foi uma era, assim, muito gostosa, em termos, assim, da internet, mas ao mesmo tempo muito conturbada. Depois que o YouTube começou a monetizar, aí começou o alvoroço, o pessoal desesperado, pais querendo que seus filhos lucrem e trabalhem com a internet. Era pra mim ter entrado nessa época? Era. Mas eu não entrei porque eu não sabia o que falar, eu não sabia nem por onde ir. Eu tinha medo, é muito assustador você lidar assim com esse alvoroço, né? O algoritmo estava mudando, o Instagram estava mudando, o Twitter estava mudando. Assim, as pessoas já estavam começando a ficar mais conectadas. Não era que nem antes, no início dos anos 2000, que a gente tinha nosso tempo. A gente não ficava muito tempo na internet. A gente, pra você ter ideia, a internet nos anos 2000 era, como eu disse, discada. E depois que começou a entrada dos megas, eu mesma tinha um mega. O formato dos nossos vídeos era o quê? 480p. Não era nem 4K, nem 720 como vocês estão me vendo agora. Nem 1080p. Não tinha. Era mato. Mato. E assim, a gente se divertia muito construindo as coisas. Hoje não tem nem o que construir, não tem nem o que batalhar. É tudo automatizado. Assim, cara, a gente lucrava, assim, muita gente, como tinha o início do computador, tinha sido divertido, também teve os perrengues que a gente passou não só com a internet, que caía direto. Fibra ótica a gente nem sonhava em ter. 4G, meu Deus do céu, a gente tava mal entrando no 3G. Acabou 3G um tempo desse. A gente tinha tanta coisa, cara. A gente tinha mais aproximação com os nossos amigos, a gente tinha mais aproximação com... Tirando os lados negativos que eu mencionei, a gente tinha tanta coisa, né? A gente tinha que fazer... Olha, muitas das meninas que editavam designs, que a gente avaliava os perfis do Twitter, hoje são publicitárias, hoje são editoras de vídeo, hoje são produtoras de conteúdo, hoje são de publicidade, jornalismo, sabe? Hoje são professores, gente que fazia parte de fansite, hoje é professor, hoje é de outras matérias, hoje são pessoas formadas.
A gente fazia decoração no Blogspot, que era uma plataforma parecida com o Tumblr, que a gente criava blogs a partir do nosso e-mail vindo do Google. O Google, para vocês terem ideia, eu sei que muita gente usa de pesquisa, né? Eu tô ajeitando aqui porque eu tô nervosa, mas enfim. O Orkut, como é que chama? Voltando pro meu raciocínio anterior. A gente tinha muita coisa, a gente tinha muita coisa pra fazer, a gente mudava muita coisa. A gente fazia GIF para decorar nossos perfis, a gente decorava, a gente avaliava, a gente fazia capa. O sonho da gente era ter o selinho verificado, tanto que eu cheguei a ter uma capinha no Twitter quando começou a ter capa, né? Porque antes era só um ícone, um fundo transparente colorido que a gente também decorava, enfeitava. A gente tinha biografia, entendeu? Não tinha nem fixado para você ter uma ideia, assim por dizer. Mas hoje o pessoal não tem mais nada do que fazer. A gente recorria a muitas coisas, a gente inventava. Às vezes, o que dava aparecer no Google, o Google foi uma novidade assim tremenda para todo mundo, porque o pessoal da década de 70, 80 recorria a livros assim gigantescos, assim, de grossuras para pesquisar uma simples coisa, para fazer um trabalho de escola. O Google ajudou muita gente a fazer trabalho de escola, a gente copiava e colava e fazia aquelas capinhas meio tosca e achava que estava arrasando. Tanto que os professores, para exigir que a gente estava aprendendo, a gente tinha que fazer à mão, copiar do computador, escrever à mão, papel pautado e tá tudo bom, tá tudo de boa. Eram tempos assim saudáveis e ao mesmo tempo não saudáveis, como eu mencionei as coisas negativas anteriores. Mas é uma era que dá muita saudade. O Google, ele era conhecido como é conhecido como o pai dos burros. Eu acho que uma das melhores fontes para a gente pesquisar coisa no mundo é o Google. Eu sei que tem gente que entrega mensagens boas no TikTok, tem gente que consegue entrar no Instagram. A gente não era assim bombardeado com informações o tempo todo, a gente ia lá, pesquisava, lia e acabou. Acabou. Depois a gente ou recorria até mesmo ao YouTube para ver videoaula, que assim foi assim que a gente recorria muito a videoaula, foi assim que a gente começou eu mesmo a tirar nota boa nas aulas, porque se o professor não explicava bem na sala de aula porque tinha professor ruim, tem professor bom, tem professor ruim, né? Fazer o quê, né? A gente tinha muito isso, a gente era mais, a gente interagia mais, a gente socializava mais, as redes sociais, de fato, o Orkut, o MSN, o Fotolog, a Twitch Foto, né, que o Twitter, ele teve sua própria plataforma de foto, a gente tinha, interagia, a gente sabia ter vida, a gente só era feliz. Eu acho que hoje a geração alfa, ela não tem nem mais o que fazer. E eu acho que é o que falta mais agora para a geração alfa ter o que fazer. Ter o que fazer, ter o que pesquisar, ter o que brincar, ter o que interagir, ter alguma coisa para falar para seus colegas. Olha, você viu aquele artista lá? Olha, a gente olha como tá meu perfil. Outra coisa, assim, muito triste que rolou além do bullying, além disso, além da encheção de saco que foi muito grande, a gente desmascarou muito que tava surgindo gente se passando por menor de idade, né, que era mais se passando por menor de idade. Tinha uma coisa assim muito triste
Mas assim, eu não sei se é tão triste que eu posso descrever. Foi ver como as coisas foram mudando, né? A gente tinha fóruns de ASCII, tinha, acho que assim, tirando esses aspectos, eu esqueci o que eu ia dizer, desculpa. Acho que para fechar com esse vídeo de chave de ouro, eu agradeço muito pela paciência de vocês, pelo carinho de vocês. Fica aqui, curta, comenta, compartilha, me sigam nas redes sociais. Me sigam nas redes sociais. Se você é da geração alfa, essa foi a nossa vida com a internet. Essa foi a nossa saga da felicidade, porque era a coisa mais chique você ter um computador. Um smartphone a gente não sonhava nem ter. Eu fui ter assim um smartphone em 2010, basicamente. Porque foi minha mãe que trouxe de fora do país, né? Levou daqui de Portugal pro Brasil. Que eu fui ter. Assim, as coisas foram evoluindo, assim. E eu acho que não foi pro lado bom. A evolução ela foi boa em outros aspectos, mas agora não tem sido muito. Fake news, meu amigo, eu acho assim, teve fake news, mas não umas fake news tão besta. Ainda continua besta, mas assim, lá era besta assim, ó. Fulana tá doido mesmo. Mas é isso, eu acho que não tem mais o que falar. Mais uma vez eu quero agradecer pela paciência de vocês por esse vídeo intenso, longo, se você for da geração alfa. Isso que aconteceu durante os anos 2000, isso que surgiu. Busquem ficar. Acho que pelo fato de eu ter ficado muitos anos mexendo no computador, hoje eu não aguento nem chegar perto. Eu não aguento nem ficar nem 3 horas, eu não sei nem mais pra onde mexer. Eu peço que busquem vocês ficarem mais tempo com seus amigos, largar o celular, essas coisas. Eu sei que é legal ficar conectado e tudo mais. Eu queria que vocês tivessem visto tudo que a gente passou, toda a luta, todas essas coisas, sabe? As divisões. Teve também muito preconceito nas redes sociais, mas a gente ia com força, a gente desmascarava gente babaca. Tinha gente que era babaca, preconceituoso pra chamar a atenção, porque era o único jeito de ficar famoso. Acho que é isso. Um beijo e um queijo. Se inscreva no canal. Desculpa se esse vídeo não tá essa perfeição toda, mas assim, eu acho que foi uma conversa assim legal, bacana. Se inscreva, curta, comenta, compartilhe, siga nas redes sociais e é isso, até o próximo vídeo.